Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Ortodontia Autoligante. Eu sou o professor Ivan Keucheguerian Filho e estou conduzindo você por essa jornada. Bem, eu queria te parabenizar por você estar aqui assistindo as nossas aulas, te agradecer, te pedir, se você estiver gostando desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Não custa nada e você me ajuda a fazer com que o meu canal cresça no YouTube e assim a gente pode cumprir esse propósito nosso de ensinar vocês a fazer uma ortodontia melhor, né? Eu sou um dos caras que está lutando para que a gente realmente tenha uma ortodontia diferente aqui no nosso país, né? Bom, quando eu vejo a respeito de bracket autoligado, eu vejo que as pessoas, a maioria, não entendem muito bem como que o bracket autoligado funciona, como é que a mecânica autoligante funciona, como que o bracket autoligado funciona, porque a grande maioria, quando chega para mim, para fazer uma mentoria, por exemplo, que é uma das coisas que eu ofereço, a mentoria, eles acham que o bracket autoligado é tudo igual, que a diferença é só a tampa e tal, né? Mas não é isso. Vai muito além disso, é muito complexo. Nessa aula eu vou tentar provocar vocês a vocês entenderem um pouco mais desse assunto. E principalmente refletirem sobre o que toda essa, vamos dizer assim, esse universo de informações que existe hoje, que na verdade não explica muito bem a grande diferença. E eu afirmo aqui mais uma vez, para mim, a única e verdadeira autoligação é a passiva. Então, por que escolher um tipo de bracket e não escolher o outro, né? Será que é tudo igual? Será que os brackets são todos iguais? Será que funcionam tudo do mesmo jeito? Então vamos lá, vamos comigo nessa aula aqui que você vai, né, entender muito bem que não é isso, não funciona desse jeito, tá bom? O que eu vejo muito hoje na internet é o quê, né? As pessoas falam assim, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, né? Tipo essa imagem aí, né? Tudo igual. O dente não sabe se é metal, se é plástico, se é borracha. Eu vejo muito esses comentários, né? Na minha opinião, quem fala isso é porque não tem experiência com autoligação. Quando usou um caso ou outro, fala que usa e tal, mas não tem experiência. Não tem uma quantidade robusta de casos que fizeram ele ou ela, né, o ortodontista em si, a mudar o paradigma e a enxergar que realmente existe uma diferença entre esse tipo de mecânica e a mecânica convencional, né? Você vê hoje tem grandes speakers aí que a gente é fã, né? O Chris Chang, né, que é aquele lá de Taiwan, Dr. Stuart Frost, né? O David Paquette, que fala pela SLX, pelo Carrier, né? Esses caras, eles deixam muito claro que a mecânica autoligante é super diferente. Sem contar, né, dos grandes inovadores, os grandes pensadores que fizeram essa coisa realmente nascer e crescer, né? Que são aí, ó, o Dr. Dwight Damon, né, que é o grande, vamos dizer assim, cara que fez o negócio surgir com força no mercado, né? Que o bracket autoligado já começou em 1930, a ideia, né? E aí na década de 70, o Hanson, um ortodontista americano, desenvolveu um sistema, né, que chamava até de Speed, só que o clipe era de ouro, sabe? Então você não tinha condição de fazer manufatura muito eficiente desses brackets, né? Na década de 90, a Ormico puxou um grupo de cientistas para o lado deles, né? E o principal condutor desse processo foi o Dr. Dwight Damon. Ele produziu, né, e desenvolveu um sistema apoiado por outras grandes mentes. Uma delas, que eu sou super fã, é o Dr. Tom Pitts, né, que para mim esse cara, ele realmente revolucionou toda essa visão nossa hoje de estética, né, do próprio sistema autoligante. Introduziu alguns conceitos, por exemplo, questão de prescrição, né, por exemplo, de inverter bracket, low torque, high torque, essas coisas todas que hoje a gente usa isso como ferramentas para a gente poder fazer o tratamento de uma maneira muito mais fácil, muito mais eficiente. E os resultados mostram por si só, né? Que os caras, eu continuo batendo na técnica, nessa aula eu vou mostrar isso, né? Que o pessoal insiste.
evidência, não tem evidência. Que se dane. Por quê? Porque você continua fazendo essa porcaria que você fazia aí há 40, 50 anos atrás, que os caras faziam, né? Vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa que realmente impacta, resultados que realmente fazem diferença. Então vou convidar vocês aqui para ficarem comigo aqui, né? E hoje, dentro, né, desse sistema todo, dentro disso tudo, eu me considero também como um, vamos dizer assim, novo pensador nesse negócio, né? Muitas pessoas que estão comigo veem a minha maneira de pensar, a minha maneira de fazer isso, e entendem que eu mostro e provo, falo e provo que eu não estou fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa de eu fazer ortodontia com bracket convencional e com sistema demo, com sistema autoligante passivo. Não é a mesma coisa. Então vamos lá. Bem, basicamente nós temos dois tipos de brackets, né, autoligantes. Então nós temos o bracket ativo e o bracket passivo. Qual que é a diferença básica entre esses dois sistemas? É muito simples, ó. O bracket passivo, ele tem uma tampa rígida. Já o bracket ativo, a tampa, ela é maleável, ela é flexível, ela tem uma certa flexibilidade. Bom, então é só isso, professor? Mais ou menos é, né? Então vamos lá, ó. No passivo, eu tenho as 3 paredes dentro do bracket e uma quarta parede vai ser a tampa rígida, fechando o arco dentro do slot. Com isso, eu tenho, entre aspas, um efeito tubo. As 4 paredes são rígidas, então eu não vou ter interação entre o fio e nenhuma parede, porque as paredes são rígidas. Então a única força que vai estar presente nesse sistema é a força do metal que está dentro do slot. Então, dependendo do metal que você está colocando lá dentro do slot, é essa força que você vai fazer quando você está usando um sistema passivo. Certo? Então, ficou bem entendido isso daí? Então, olha lá, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho 3 paredes rígidas que seria um bracket convencional. Eu vou lá e coloco mais uma parede, a quarta parede, que também é uma parede rígida. Então, todas as paredes são rígidas, então eu não tenho nenhuma parede forçando ou interagindo com o metal que está dentro do slot. Então, a única força que eu vou ter é a força do metal dentro do slot. Nós chamamos esse sistema de passivo. E o ativo, como que é, né? Então, eu tenho também, eu tenho dentro desse sistema passivo um detalhe que é o quê? Quando eu tenho esse sistema presente, o sistema passivo, o fio desliza muito mais livre dentro desse sistema. Então, praticamente, eu não tenho atrito também quando eu utilizo esse tipo de sistema. O atrito é muito baixo. Sobre essa questão biomecânica do bracket, mais para frente nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso, tá? A gente vai aprofundar bastante nesse assunto aqui no meu curso. Se você ficar aqui, você vai aprender muito sobre autoligado. E eu acredito que para quem fizer, quem assistir essas aulas, depois que terminar essa parte que eu vou deixar aqui para vocês no YouTube, vai perceber que não é a mesma coisa. E eu creio que isso vai criar um desejo em vocês, para vocês realmente aplicarem esses conceitos no dia a dia clínico de vocês, que vai estar lá dentro do curso, né? Então, no bracket passivo, praticamente o deslize do fio fica livre. Eu fico livre, né? Então, eu não tenho atrito. O atrito é muito baixo. Praticamente em todas as fases do tratamento. Nós temos trabalhos que mostram isso, né? Então, essa trava transforma os brackets em tubos. Então, fica ali livre, né? Praticamente em tubo, esse efeito tubo, né? Esse vídeo aqui, ó, esse vídeo mostra muito bem como que funciona o sistema. Esse vídeo é um vídeo que a Ormco fornecia para nós, né? Então, no primeiro momento, ele pega um aparelho convencional lá e tira o fio, um fio de níquel titânio, do bracket do canino. Como as pecinhas estão amarradas com borracha, você vê que acontece o quê? Não acontece nada, o fio mantém aquela forma, né? Agora, no sistema Damon, esse aqui era o Damon 2, né, o que foi originalmente colocado no mercado. Então, você tira o fio do bracket lá e solta, o que acontece? O fio volta, né, na posição, mostrando o quê? Que você não tem atrito. Isso, gente,
No dia a dia clínico, isso traz uma diferença muito grande para o dia a dia clínico nosso. Né? Em outras aulas mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Inclusive a Ormco desenvolveu um trabalho chefiado pelo Badawi, né? O Issal Badawi, um cara, um indiano que trabalhou na Universidade de Alberta, e ele desenvolveu trabalhos, desenvolveu um equipamento chamado OSIM, né? É o Orthodontic Simulator, um equipamento desenvolvido pela Ormco, que testava esses efeitos, sabe, dessa força e esses efeitos da autoligação passiva sobre os dentes, né? E daí que o pessoal começou a enxergar que era possível fazer essas transformações que a gente faz, né? Principalmente a bioadaptação transversal, que eu acho que é uma das grandes sacadas do sistema passivo, né? Que as bocas elas ficam maiores quando a gente usa esse tipo de sistema. Então esse vídeo para mim é um vídeo que eu gosto de mostrar muito nas minhas aulas, porque fica muito claro, né, como é que funciona o sistema. Depois, se vocês quiserem, esse vídeo está disponível na internet, eu acredito. Se não, vocês me mandam uma mensagem aqui e eu deixo esse vídeo disponível, às vezes até dentro do canal do YouTube. Não sei se a Ormco vai me pegar, né, com relação a isso, mas a gente pode deixar isso aí disponível, que é uma coisa bacana de vocês assistirem. Se não, volta aí e assiste de novo, beleza? Então vamos lá, né? E a autoligação passiva, ela permite para nós esse tipo de abordagem, sabe? Deu, por exemplo, começar um caso como esse daqui, ó. Você vê que é um caso que está inicial, é um caso onde a mordida profunda desse paciente aqui era 100% de mordida profunda. Se vocês verem, eu tenho um levante aqui, ó, que está na região anterior ali, né? Está na lingual dos incisivos superiores. Essa imagem frontal aqui consegue mostrar isso bem, ó. Aqui assim, a setinha do mouse aqui, ó. Certo? Aparelho superior, esse aqui é o segundo fio que eu estou usando, o fio 018, Copper Night Tie. E aqui embaixo eu montei o aparelho e estamos com o fio 014 também, Copper Night Tie. E você vê, por exemplo, eu já vou dar algumas dicas para vocês, ó, da minha montagem aqui, que a gente fala de colagem diferenciada, onde quando eu tenho mordidas profundas eu colo no posterior mais para cervical e no anterior mais para incisal. Tá vendo que se eu olhar o fio, ele tem um patamar mais baixo aqui na região posterior e na região anterior ele tem um patamar mais alto. Então o que vai acontecer quando for nivelar isso daqui? Esses dentes aqui, eles vão descer, ou esses vão instruir, não é? E esses dentes vão intruir. Então eu vou corrigir essa curvatura de despeito que o arco tem e vou já, durante o processo de nivelamento, eu já vou atacar a mordida profunda do paciente. Qual é o resultado disso, professor? É isso aqui, ó. Isso aqui, depois, quando a gente já estava em fios retangulares, que é a segunda etapa do tratamento, isso aqui com 6 meses de tratamento. Vocês percebam que o paciente já está ocluindo aqui na região posterior, ó. Já está tocando os dentes já. E o levante foi removido, certo? Então, quer dizer, a mordida profunda jaz em praticamente 6 meses de tratamento. Né? Eu já estou com um fio aqui superior, um fio Copper Night Tie 14x25, e no inferior ainda estou com um fiozinho redondo. Né? A gente estava usando aqui um fio de aço redondo. Então vocês veem que esse tipo de abordagem para nós, né, mostra que o nosso conceito de tratamento e a maneira que a gente tem de abordar os casos é que fazem realmente a diferença. Não é pura e simplesmente o sistema autoligante. Porém, o sistema de forças leves e um sistema onde a gente tem muita eficiência, né, devido aos metais de alta tecnologia e os brackets também de alta tecnologia, permite que a gente consiga realizar tarefas numa velocidade talvez um pouquinho melhor. Realmente, o dente não sabe se é plástico, se é borracha, se é metal, o dente não sabe. Mas você, ortodontista, você sabe. Você sabe. Você sabe e você pode aplicar esses conceitos e fazer com que você tenha resultados mais rápidos e mais eficientes. Basta você pensar, igual eu falei na outra aula, né? Eu não quero que você pense como eu, mas eu quero que você pense, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar, né? Olha lá, já tinha tirado o levante. E perdão, o arco inferior já era um arco retangular também, tá vendo? Com os stops, então são arcos de Copper Night Tie, né?
Então você vê que é um tipo de abordagem que você faz, isso aqui provavelmente eu estou aí no 6º, 7º mês de tratamento, né? E já estou com um problema, entre aspas, resolvido, né? Claro que quando a gente faz colagens diferenciadas, essas coisas, muitas das vezes a gente precisa mudar o posicionamento de bracket, né? Precisa fazer muita coisa nesse sentido. Mas o mais importante é isso, né? A gente consegue produzir um efeito. Então eu tenho conceitos que geram resultados, que geram efeitos, né? E isso que é importante. Isso me dá previsibilidade nos meus tratamentos. Vamos lá, né? Então, alguns exemplos de brackets passivos. Eu tenho o Easy Clip da Aditec, esse daqui que era do Self-Ligate University, do Alan Rodrigues, né? Que era lá de Brasília, o pessoal de Brasília. Tem o Smart Clip da 3M. Porém, esses brackets, muitos deles já estão até descontinuados. Por quê? Porque apresentam vários problemas. Eles apresentavam vários problemas. Alguns as tampas quebravam, alguns as tampas solta. Então, nessa aula aqui, eu vou deixar para vocês assim um leque de opções para que vocês escolham brackets que têm confiabilidade, né, e brackets que são eficientes, que têm eficácia. Porque quando surgiu essa ideia, muita gente entrou nisso daí, empresas grandes inclusive. Porém, os brackets foram apresentando vários defeitos, vários problemas de comportamento durante os tratamentos, e quem usou uma vez não usa mais, né? Não é falando mal, mas esse bracket da Aditec aqui, por exemplo, foram os primeiros que eu utilizei, 2007 por aí, 2008. Putz, esse bracket era horrível, né? Você não conseguia nivelar, esse bracket não consegue nivelar os incisivos inferiores, ele não é eficiente nesse aspecto. A gente criou uma solução para isso, que era colocar 2 fios 14 ao mesmo tempo. Então ficava como se fosse um fio 28, né? Aí conseguia alguma coisa. Só que isso produz muita força. Aí você não consegue fazer, então você amarra. Então você não está usando mais a ortodontia autoligada, né? Você está amarrando, então aí você já está fazendo bagunça, miscelânea. A tampinha solta. A tampinha você vai abrir a tampinha, ela solta. Aí depois você não consegue colocar de novo. Então você começa com um bracket autoligado, no meio do caminho você está um miscelâneo. Metade dos brackets estão sem tampa, você está amarrando com borrachinha, a outra metade está com tampa, né? Então fica ruim. Esses brackets, por exemplo, aqui até um amigo meu de Brasília fazia também, esses brackets de policarbonato. Nossa, uma porcaria, solta tudo. É terrível, é igual muitos brackets transparentes hoje, que eu vejo também desse tipo de mecânica. Horrível, os brackets quebram, soltam, as tampas quebram, né? Esse da Smart Clip aqui, ó, o clipe não segurava direito, chegava uma hora que ele já estava a diferença, e o clipe, por ser de níquel titânio, ele interagia com o fio, gerando mais força. Você tinha que ter um alicate para tirar o fio, os dentes ficavam muito abalados, fazia muita força. Então não são esses os conceitos da ortodontia autoligada, né? O conceito é o que? Força leve, mínimo atrito, deslize praticamente zero. São esses aspectos que fazem a verdadeira diferença, né? Para mim, né, o bracket real mesmo é do sistema Damon, né? Até a gente tem esse vídeo aqui. Vamos mostrar esse vídeo para vocês. É outro vídeo também que vocês conseguem baixar esse vídeo na internet, né? Eu uso muito quando vou vender para os meus clientes. Eu mostro esse vídeo para mostrar a diferença entre um sistema ou outro, né? Então é um vídeo muito legal.